Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre a periodização. O que que é periodização? A gente vai entender o que que é essa periodização, como que a gente pode fazer, certo? Para a gente obter um melhor resultado com o nosso aluno, para a gente conseguir absorver as melhores metas e objetivos do aluno no curto prazo ou a longo prazo. Tudo vai depender de como que a gente vai prescrever esse treinamento. Então, a gente precisa saber de todas essas séries aqui, de como fazer o que é em si a periodização, por que que tem que fazer ela, qual que é a melhor, se existe uma maneira ou outra de ser mais eficaz para obter o melhor resultado, enfim, a gente vai ver tudo isso daqui na prática. Então, a periodização nada mais é que a forma como a gente prescreve o treino, certo? Se ele é por fase, se ele é linear, se ele é contínuo ou não, enfim, ela também pode ser utilizada aí para prevenir lesões. Então, a periodização, quando você acaba trocando o tipo de treinamento ou o tipo de séries, enfim, ela ajuda que você não estresse tanto um músculo ou tanto uma sobrecarga indevida dos mesmos exercícios, das mesmas repetições, das mesmas contração muscular. Então, você tem essa possibilidade de você ajustar todo esse mecanismo para evitar lesões, para melhorar a performance, enfim. Então, a periodização, ela é esse processo aí de treinamentos, períodos específicos para objetivos específicos daquele momento, certo? E como que eu faço uma periodização? Por que que é importante eu entender isso daqui? Porque, veja bem, se você pega um aluno sedentário e você não sabe qual modelo que você se aplica para o seu aluno, como que você vai ter um resultado? Ou se você pega um aluno de alto rendimento, como que você vai conseguir extrair ótimos resultados dele se você não sabe ou não conhece o tipo de preparação, certo? Então vamos lá entender um pouquinho sobre a periodização, as fases que ela se encontra, certo? Então vamos lá. A gente tem essa fase geral, certo? Que é o quê? O que que é essa preparação aí? É o volume e intensidade dos exercícios. Então, é aqueles exercícios que a gente vem aumentando gradualmente. Vamos pegar aqui a musculação, onde a gente pega um aluno iniciante e a gente faz aquela prescrição de treinamento, um treino A, B, C, certo? Então, conforme ele vai evoluindo, eu vou incrementando essa intensidade e essa carga ou número de repetições. Então, se ele fazia um treino ABC, agora eu posso colocar um treino ABCD. E assim sucessivamente. Então, uma progressão. Essa é a fase de preparação geral aí para todos os tipos de periodização, certo? Temos também aqui ó, a preparação específica, certo? Que é esse volume e intensidade dos exercícios. Eles são aumentados ainda mais, mas de que maneira? Mas de uma maneira mais específica para aquele determinado aluno, para aquele determinado atleta, não sei, tudo vai depender do público que você esteja trabalhando. Então, uma preparação, uma periodização mais específicas. Vamos pegar aqui o jogador de futebol. Então, vai ser uma periodização preparada para o jogador de futebol, para um treinamento para evitar lesões, um fortalecimento de, vamos colocar aí, quadríceps, isquiotibiais, para ter um fortalecimento justamente para ele poder sustentar aí e ter essa facilidade para poder ter esse giro, essa mobilidade durante o campo, assim evitando lesões durante uma partida. Então, essa é uma preparação mais específica, certo? Vai depender do seu público-alvo, entende? Vamos lá agora a fase de competição, né? Que é a preparação para uma competição, né? Então você tem que entender aí como que você vai fazer ela. Se você quer uma geral, você vai aumentando essa intensidade, você quer uma específica, né? Para X pessoa, e tem a de competição, que é o volume e intensidade dos exercícios. Você tem que diminuir ele durante uma pré-competição aí, vamos supor que você trabalhe com alto rendimento e você está fazendo uma periodização para o seu atleta, para o seu aluno, para o seu cliente, que ele está numa fase de competição, então ele veio ao longo do tempo treinando, treinando, se preparando. Então, quando ele chega naquele momento, né, naquela fase de competição, então você tem que saber o momento que você tem que diminuir essa intensidade, que você tem que diminuir essa sobrecarga de trabalho muscular e também de sobrecarga fisiológica, para ele ter esse tempo de recuperação, para ele chegar no momento da competição e ter um melhor resultado. Então, tudo isso daqui é importante você saber, pelo menos ter esse princípio aí de como você se preparar. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque a gente está se preparando para ter um ótimo resultado, para ter os melhores resultados com os nossos alunos. Então é importante a gente entender um pouco desse conceito, a gente entender quando que tem que ser feito, como que tem que ser feito, quais são os tipos de priorização que tem. Então é super valioso isso daqui, certo? E por que que eu tenho que fazer com o meu aluno, né? Por que que eu tenho que fazer esse tipo de treinamento? Ou por que que eu tenho que fazer essa troca, essa priorização? Então é importante você saber tudo isso daqui para até mesmo poder explicar para o seu aluno depois o porquê que você faz essa troca, o porquê que você ajustou alguma coisa ou outra do seu treino, enfim. Além dele proporcionar melhor desempenho, prevenir lesões, para se adaptar ali ao esporte praticado, ou até mesmo para aumentar a flexibilidade, né, para causar e ter uma hipertrofia melhor, um rendimento melhor, uma locomoção melhor ali no seu dia a dia, né, sem problemas aí futuros, e até mesmo para você motivar ele. Então você tem que fazer isso para motivar. Claro, já imagina você fazer um treino durante um período de 3 meses aí, o mesmo treino, como se você estivesse comendo arroz e feijão o mês inteiro, o mês inteiro. Você não tem uma variação de exercício, você não tem algo diferente ali que vai te estimular, que vai te animar. Então é importante você fazer isso, que ele vai ter esse estímulo, ele vai ter essa motivação, que vai ter algo novo ali para ele fazer, um desafio para ele sobrepassar, né? Acima de tudo isso daí, então é importante você fazer para ter essas melhoras, né? Quando a gente fala melhora de desempenho aqui, né? A gente tem
esse aumento de intensidade, como eu falei anteriormente, dos exercícios, de que você vai evoluindo de maneira gradual. Então, imagina você começar com o seu aluno, ele faz o agachamento 10 quilos, agachamento livre 10 quilos cada lado. Então, daqui a pouco ele está fazendo com 20, 25 cada lado. Então, querendo ou não, ele já melhorou, já teve uma melhora de desempenho, e eu tenho certeza que isso vai motivar ele ainda mais, que ele está vendo o progresso dele, sem contar que ele vai ter um resultado, uma melhora de uma redução de percentual de gordura, ou até mesmo de um emagrecimento, certo? Também na prevenção de lesão, né? Que você, quando você faz esse rodízio, você evita essa sobrecarga excessiva que vai estar ali machucando a musculatura o tempo todo, a articulação, o mesmo movimento, a mesma pegada. Então, o seu aluno, ele pode acabar tendo uma lesão de acordo com aqueles mesmos estímulos que você está dando para ele anteriormente. Então, é importante você fazer para mudar um pouco aí esse ambiente e estar, assim, evitando lesões, certo? Aí você tem que fazer também para se adaptar aos requisitos específicos do esporte, como eu dei anteriormente sobre a questão do futebol, que tem muito impacto, giro, salto, enfim, então tem uma sobrecarga articular ali no joelho. Então é importante você fazer um trabalho específico, você fazer ali para ajudar o seu aluno, atleta, enfim, a ter uma melhora no seu quesito aí de desempenho profissional, quanto também se você trabalha com público na terceira idade, que tem problema articular, tanto no joelho quanto no ombro. Então, se você trabalha de uma maneira mais assertiva, se você faz essa priorização para ele ter uma qualidade de vida melhor, então, com certeza, é óbvio e é claro que você tem que trabalhar de uma maneira eficiente para gerar resultados. A gente precisa gerar resultados, né? A gente trabalha com pessoas, mas qual que é o nosso intuito? É gerar resultados com as pessoas, né? E flexibilidade estabelece metas e curtos e longo prazo, que pode aumentar a motivação e compromisso com o treinamento. Então, quando você faz, né, essa troca de priorização, você estabelece aí com o seu aluno aí essa motivação. Você pode receber um feedback também do seu aluno para que ele, olha, esse exercício eu não me sinto bem, não me sinto confortável, tal aparelho não dá estatura, não fica legal, a ergonomia não é muito boa. Ótimo, é importante você também ter essa flexibilidade aí junto com o seu aluno também, né? Isso é importante para você estar ouvindo esse feedback e estar ajustando aí, né? Essa troca aí, essa, esse feedback importante que o seu aluno pode te dar para você se atentar para para dar uma alternada na sua periodização, certo? Motivação aqui, treinadores fazem ajustes no plano de treinamento conforme necessário, que aumenta a flexibilidade no plano de treinamento. Então, além dele se sentir motivado, que você fez a troca no treino dele, então ele está vendo que você está disposto ali, opa, tal exercício, como eu falei, não foi legal, vamos alterar, vamos mudar aqui. Eu tenho uns alunos que costumam dizer que não gosta de X ou Y exercício. Olha, vamos fazer esse, vamos ver qual que é a sua dificuldade. Se eu vejo que a dificuldade do aluno não é nem em si a questão, né, da amplitude, do movimento, mas sim porque ele não gosta do aparelho. Então, eu tento explicar para ele a importância do exercício, daquele equipamento em si, o que está trabalhando. Então, às vezes concorda, às vezes não, mas aí eu tento mostrar para ele a importância daquele aparelho. Só que muitas vezes ele não quer fazer. Então, eu acabo, né, substituindo, mas a maioria das vezes eu acabo convencendo ele de que é muito importante aquele aparelho e ele acaba fazendo, porque justamente eu tenho uma justificativa, eu tenho um plano importante para ele a longo prazo, certo? Vamos lá. E qual que é o melhor tipo de priorização, certo? Então a gente tem três tipos de priorização: a linear, a conjunta e em blocos. Então a linear é aquela que eu vou, né, dividindo em três fases: a preparação, a específica e a competição. Essa é a linear. Então essa é uma boa para aqueles alunos que estão se preparando, competições ao longo do ano, ou ao meu aluno de academia que a gente está começando um processo de emagrecimento, então ele vai querer manter essa meta aí a longo prazo. Então é um tipo de priorização aí que a gente conhece como linear, que é ela que vai se aumentando gradativamente aí no decorrer do tempo. E temos a conjunta, né, que ela é tanto a linear quanto algumas coisas de não linear. É uma boa para aquelas modalidades que estão ao longo do ano aí, se precisando se adaptar rapidamente ao esporte, ao jogador que sofreu uma lesão e precisa voltar no esporte, ou seja, é aquela que você trabalha algo específico, mas você precisa se ajustar à modalidade ali do indivíduo. Então, muitas vezes a gente pega caso aí, vamos pegar a terceira idade. Então, você precisa trabalhar, né, no linear ali, algo da musculação, que você vai aumentando ali progressivamente, mas no meio do caminho você vai ter que dar uma ajustada aí e trabalhar algo que ele precise fazer do dia a dia. Então, você vai trabalhar essas duas interfaces aí, exercícios mais funcionais, que ele vai executar durante o dia, e até mesmo da musculação, do fortalecimento muscular. Então, a gente tem essa periodização conjunta. É importante você saber isso daí para quando você prescrever para o seu aluno e você está ciente que você pode manter esses dois ritmos aí. E tem a periodização de blocos, né, que ela divide em blocos, de tempos em tempos, com objetivos específicos e metodologias diferentes. Então, vamos pegar aí, a cada 3 meses eu vou trabalhar um ritmo intenso com o meu aluno, ao qual eu vou precisar que ele se disponha bastante da dieta dele, do aumento de carboidrato, para ele chegar no meu treino destruindo, voando. Só que aí daqui 3 meses eu trabalho com ele a hipertrofia. Então eu preciso que ele, né, para ele ter um melhor resultado, né, ele precisa fazer essa ressíntese proteica para ter esse ganho de massa muscular. Então ele vai fazer uma ingestão de proteína maior. Só que eu vou trabalhar com ele, né, no nível mais pesado, no nível mais intenso da musculação.
Feito isso, vou trabalhar outro bloco. Agora eu vou fazer, né, o emagrecimento. Vai ser um treino mais específico, onde ele vai precisar fazer o ajuste da dieta, e eu vou trabalhar um treino mais específico para o emagrecimento. Vai ter a musculação em si, mas eu quero que ele faça mais o aeróbio. Eu quero que ele faça dentro desse outro bloco, uma periodização contínua de um funcional e uma musculação com cardio. Então, vai ser várias etapas dessa periodização de bloco, né? Então, você vai precisar equilibrar e se ajustar a esses diferentes percursos que você vai ter durante essa caminhada aí com o seu aluno. Então, periodização, ela não é tão simples assim, ela é um pouco mais, não complicada, mas ela é, você tem que entender para você saber trabalhar e para você obter um melhor resultado aí com o seu aluno, né? E quando que eu aplico ela, Danilo? Qual que é o melhor momento? Qual que é o time exato para eu poder aplicar essa priorização? Tudo vai depender do nível de como está seu aluno, tudo vai depender do objetivo que você vai estar trabalhando, tudo vai depender se o seu aluno é de alto rendimento, dos treinos, competições, do calendário dele, das férias, das viagens. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela viaja muito. Então, eu tenho um treino de priorização dela, que ela, quando ela está viajando, eu tenho um treino quando ela volta aqui, né, pro Brasil, e quando a gente vai fazer a aula presencial junto. Então, são os tempos de priorização que são diferentes, são aplicabilidades diferentes e tudo isso, toda essa priorização vai depender de vários fatores. Então é muito importante você saber, você conhecer o seu aluno, você primeiramente fazer a avaliação física, a anamnese, para você saber o que você vai aplicar e quando você vai aplicar, certo? Para você saber de uma maneira assertiva aí colher frutos do seu trabalho. Então é muito importante você saber tudo isso daí, certo? E claro, né, que você vai depender de vários fatores e você tem que saber se adaptar e se ajustar aí de acordo com o progresso do seu aluno. Como eu te falei, né? Mudanças vai ter que ser feita aí durante o ano, durante o decorrer dessa etapa. Como eu te dei esse exemplo dessa minha aluna, que eu tenho que ficar me ajustando com ela, isso vai acontecer com o seu aluno também, ele vai sentir que tais exercícios está muito intenso, então você vai precisar dar uma segurada, vai precisar alternar o exercício, vai precisar tirar os exercícios. Então, isso é normal. Então, você vai se descobrindo isso daí junto com o seu aluno. É muito importante você entender, então, todos esses fatores aí e entender a periodização, entender um pouquinho do que é, quando aplicar, como fazer, por que fazer, certo? Tenho certeza que isso contribuiu com você. É importante você entender um pouco desse conceito para você ter o seu melhor resultado e ser aí o destaque entre os outros profissionais. Um abraço.